Pessoal, experiência, olha, Esther, o que eu concluo dela mesmo? Ótimo, ó, de maneira bem sucinta, corrente gera campo magnético. Porém, gente, não podemos nos esquecer que corrente elétrica é movimento de carga elétrica. Então, ó, movimento de carga, que é corrente. Carga de que tipo? Elétrica. Eu digo carga de que tipo porque alguns, quando tu for ler trabalhos mais profundos de física, tu vai ver que eles falam de carga gravitacional, que seria uma massa, ou carga magnética, que seria um ímã, tá beleza? Aqui nós só usamos carga por enquanto aqui no ensino médio para elétrica, tudo bem? Na dúvida, elétrica. Movimento de carga elétrica gera campo. Cara, agora o desafio que nós estávamos enfrentando no final da aula passada é descobrir o formato desse campo. Hoje eu não só vou querer repetir como é que é o formato desse campo, como eu também vou querer te mostrar como é a intensidade desse campo. Olha aqui, isso aqui é um fio condutor. Está passando uma certa corrente por ele. Alguém lembra como é que são as linhas de campo magnético ali em volta? São quadradas, é isso? Paralelas? Linhas retas e paralelas? Não, né? Era usar a regra da mão direita. Pega a mão direita, que geralmente é a melhor, né? Certo? Bota o dedão no sentido da corrente e pega no fio com a mão direita. Não tem que ter vergonha e nessa hora tu vai fazer exercício assim no ar, ó. Alguém te vendo fazer exercício vai pensar, pô, ele tá mal, ele tá louco. No vestibular tá todo mundo assim no dia da prova, ó. Te juro, não é piada. Tu vai ter que pegar com vontade, porque o cara que não pega, não aprende, tem que pegar. Pega no fio com a mão direita, pega no fio, e o dedão? Corrente. Esses outros dedos, ó, tu consegue perceber que se eu pegasse esse fio, os dedos pela direita estariam penetrando no quadro. E os dedos aqui na esquerda, ó, estão apontando para vocês saindo do quadro. Tudo bem? Ou seja, como é que ficariam as linhas de campo aqui? As linhas bem próximas do fio são mais juntas, porque o campo é mais intenso. Mas quanto mais para longe do fio eu vou, mais afastadas são as linhas. Ó, essas linhas elas estão penetrando aqui na direita, lá para o fundo. Elas estão aqui na esquerda, saindo, apontando para vocês. E aqui na frente elas estão apontando para a direita, ó. Observem vocês que isso era para estar no plano. As linhas eram para estar assim, ó. Como eu estou desenhando no plano do quadro, eu tenho que tentar usar essa perspectiva, né? Talvez a melhor maneira de visualizar isso é lá na página... Ó, ali ele já fez uma expira. Que volume é esse aqui? É o 6. No final do 5, ou no início do 6, tu tem a representação dessas linhas de campo que foram gerados por corrente. Amigo, agora olha só. Eu te pergunto, a partir de hoje nós vamos usar B para representar campo magnético. Por falta de letra, basicamente. Basicamente por falta de letra, que o mais correto, teoricamente, era para chamar de T, porque a gente vai medir em Tesla. Tesla é um dos grandes gênios, né, que contribuiu para várias áreas da ciência. Então a gente vai usar a unidade de campo magnético, vai ser sempre Tesla. Agora olha só, imaginem vocês que eu quero determinar o campo magnético num determinado ponto. O que teu coração diz? Se eu estou mais longe do fio, o campo é maior ou menor? Menor. É intuitivo, né, cara? Quanto mais distante do objeto, menor a influência daquele objeto em mim, não é isso? Natural. Outra, quem é que está gerando mesmo o campo magnético? A corrente. Então é intuitivo, quanto mais corrente, mais campo. Todos vão concordar com isso. Será que se esse fio estiver mergulhado no concreto, ou mergulhado na água, ou no vácuo, vai influenciar o campo magnético gerado? O que teu coração diz? É, né, cara? Poxa, aço e nada pode ser diferente, né? Bom, então vê se tu concorda comigo. O campo magnético que vai ser gerado numa certa região é diretamente proporcional ao I.
Quanto maior o I, mais campo magnético. Tudo bem para vocês? Tu imagina a corrente de um eletroímã, daqueles filmes norte-americanos, que tem o mocinho do carro, aí vem o bandido e aciona o eletroímã e prende o carro, né? E aí vai botar no triturador de carro, sempre tem aquela cena, né? Tu imagina a corrente que não passa num eletroímã que pode fazer um carro subir por magnetismo, e grudar. Poderosa essa corrente. O meio interfere? Sim. Vimos que interfere. Vamos chamar a interferência do meio de Mi. Assim como tinha o coeficiente de atrito, que era o Mi, né? Que dependia dos materiais. Aquilo ali não é coeficiente de atrito, cara. É o coeficiente de permeabilidade magnética. Permeabilidade tem a ver com quanto o meio é permeável ao magnetismo. Permeabilidade? Como é que é o nome? Esqueci. Ó, o nego respondeu, coeficiente de permeabilidade magnética. Isso tem que fazer sempre. Pelo menos depois que eu falei, porque ajuda o teu cérebro a gravar isso aí. Poxa, depende do meio, depende da corrente. E olha só, cara, isso aqui não é uma circunferência. Tu concorda que nesse ponto o campo gerado no fio foi diluído nessa circunferência? Qual é o tamanho de uma circunferência? 2πr. Então eu vou dividir aquilo que foi gerado porque eu estou diluindo o campo na circunferência toda. Essa aqui é a fórmula que nós vamos começar a usar para calcular o campo magnético gerado por um fio, e é fio reto. Então, campo magnético gerado por fio reto e longo. Fica à vontade, querida. Assim. Eu divido pela Olha que legal. Olha que pergunta legal. Professor, tudo bem. Enquanto tu explicava, eu admiti aqui que quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Acredito que o meio influencia, então botar um númerozinho para representar o meio é justo. Só que na hora que eu estava fazendo aqui, enquanto tu explicava, eu pensei, eu vou dividir por R. Porque quanto maior a distância, menor o efeito. Tudo bem? Faça desse jeito, vai dar igual. Aí eu pergunto, como assim vai dar igual? Por que eu estou afirmando que vai dar igual? Pois é, só que a tua constante vai ser diferente da constante do cara que criou o negócio. Né? Outra, o cara era religioso e acreditava que a circunferência era divina. É explicado no 2πr. Pois é, mas é assim, é bem isso mesmo. Muitos caras acreditando em coisas que não existiam, criaram ideias fantásticas que outras pessoas depois aprimoraram e tiraram as ideias religiosas que permeavam a ideia, mas eles usaram a ideia central. Ou seja, quando Faraday foi convidado pelo professor que financiava ele nos estudos dele, ô Faraday, tenta resolver essa história do Oyster, ninguém consegue explicar isso no mundo, tenta tu explicar. Ele, não, tem mais circunferências em volta ali, então eu posso calcular o valor que foi gerado para essa distância toda, e eu vou dividir pelo tamanho da curva, pô, que é 2πr. Entendeu? Ele imaginou que o campo magnético estava diluído numa circunferência. O pior é que ele não está inteiramente errado, bicho. Porque se eu pego uma folha de papel sulfite, boto o fio, boto a corrente, jogo o ferro em pó, formam círculos de ferro ali. Formam círculos de ferro mais juntos, próximo do fio, e mais afastados, longe do fio. Então, de certa forma, dá até para enxergar esse círculo do qual o maluco lá falava. Porém, isso aqui vai ser uma constante. Isso aqui é uma constante, eu posso dividir um pelo outro e dizer que é uma nova constante. Então, para ti, a partir de hoje, tu pode chamar de milinha e sobre R. Só que o teu milinha é igual ao Mi0 sobre o 2πr do resto do mundo. Só isso. Funciona igual. Beleza? Muito bem, adorei a colocação. Agora o seguinte, ó. Por que vocês vão preferir usar o 2π? Faz a pergunta. Primeiro, né, professor, qual é a unidade desse Mi0 e qual é o valor desse Mi0, aquele que nós vamos usar sempre? Porque tem o K, né? Lembra do K? Constante eletrostática, quanto? 9 vezes 10 na 9, carga elementar. 1,6 × 10⁻⁹, show de bola. Calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão do gelo.
Quase 80 calorias por grama. Estou te dizendo que são aquelas coisas que a gente usa tanto, né? Que acaba decorando. Essa vocês vão decorar também. Porque o Mi0 para o... Adivinha para quem? Para o vácuo, para o nada, né? É 4π vezes 10 na menos 7. Aí, mas a colega não pediu qual é o valor da permeabilidade magnética do vácuo. A permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 na menos 7. A colega sabiamente perguntou, qual é a unidade disso, professor? Eu te contei rapidamente qual era a unidade de campo magnético. Tesla, vamos chamar de tesão, para homenagear o cara, Tesla. O Mi0 eu quero descobrir, concorda comigo? O Mi0 eu quero descobrir. Unidade de corrente elétrica, ampere, colchete para fazer análise dimensional. 2π não tem unidade, concorda comigo? Certo? E o R? Metro. Tudo bem? Ah, legal, galera. Ó, eu escutei de repente radiano, né? Cuidado, tá, gente? Radiano é o nome que se dá para essa maneira genial de medir o ângulo usando o raio. Mas tu deve lembrar que um ângulo em radiano, pessoal, é o arco dividido pelo raio. Essa é a definição de ângulo em radiano, tá? Sem essa definição tem um monte de encrenca na física e na matemática que não sai. Ângulo medido em radiano, tu pega o tamanho do arco e divide pelo tamanho do raio que gerou aquele arco. O arco é medido em metros, o raio é medido em metros, metro dividido por metro dá nada. Radiano não tem nem unidade. Radiano é um nome, não é a unidade do ângulo. Curioso, né? 30 radiano. São 30 de ângulo. Não tem unidade. Para a galera não ficar 30 o quê? 30 abacaxi não, é 30 radiano. Só para lembrar que nós estamos falando de uma medida de ângulo que usa o raio como referência. Por isso, radiano. Cuidado, hein? Por isso, quando uma grandeza for em radiano, não precisa estar toda hora escrevendo rad. Porque aquele rad é só para te lembrar a origem da brincadeira. Beleza? Não tem unidade, 2π. Não tem unidade. E aí, galerinha, e o R? O R é metro, né? Tava aqui a unidade, metro, tá ali. Pronto, ó, então, já que esse cara não tem unidade e não preciso me preocupar com ele, eu vou isolar. Tá multiplicando, passa. Tá dividindo, passa. O Mi0 vai ter unidade, então, Tesla vezes metro por ampere. Tesla, metro por ampere. Tesla vezes metro por ampere. Tu vê, eu jamais decoraria todas as unidades e todas as constantes que eu sei. Mas quando eu vejo a fórmula, eu conheço a unidade principal, conheço as unidades básicas, isolo a coisa esquisita e descubro a unidade na marra. É isso que tu precisa aprender a fazer. Porque aí chega na prova, tu não vai precisar te preocupar. Qual é a unidade? Vou fazer um cálculo com as unidades que eu descobri. Como é que eles fazem esses cálculos baseados no nada? Tá falando do 4π vezes 10 na menos 7? Estou falando do vácuo, sabe? Ah, ótimo, cara. Por incrível que pareça, em laboratório, a gente pega um tubo de vidro espesso, forte, usamos uma bomba fenomenalmente poderosa e sugamos, deixamos em 2 horas essa bomba sugando até sobrar quase nada, até sobrar meia dúzia de molécula idiota lá dentro, que não vai fazer diferença. Ou seja, a gente faz um falso vácuo em laboratório para fazer o teste. Ótima pergunta, ótima colocação. E aí, claro, depois a gente pode, sei lá, lançar um satélite em direção a Marte, no meio do caminho fazer um experimento lá dentro desse robozinho, e com os dados que vão chegar desse experimento remoto, a gente pode ver, putz, ó, lá no espaço sideral, naquele vácuo mais absoluto, dá uma diferençazinha. Mas o que se confirma é que mesmo o vácuo experimental não sendo vácuo de verdade, fecha com aquilo que a gente testa fora da atmosfera. Certo? Bonita a tua pergunta. Mas é claro, só se for agora. Olha só, imaginem vocês, deixa eu pegar o meu chuveiro, deixa eu pegar o chuveiro lá de casa. Aliás, chuveiro lá de casa talvez fique ruim de fazer a conta, mas ó, P igual a V vezes I, já vamos misturar com a aula anterior. Um chuveiro de 8.800 watts, oh, esse esquenta, cara. Esse aqui vai ser gostoso, pode atochar a água que não vai ficar frio. Quantos volts? 220 volts é utilizado em um banheiro. Sabendo que o cara que está tomando banho nesse chuveiro se encontra a 1 metro do fio que alimenta o chuveiro, a pergunta é, qual é o campo magnético atuando nesse sujeito que toma banho? Certo? Bom, potência 8.800 watts. Tomada, tu sabe quanto? Vamos calcular o I. Está multiplicando, passa. Então nós descobrimos
descobriríamos que a corrente que percorre o chuveiro, 40 amperes, eu disse, puta do chuveiro. Chuveiraço. Existe, tá? Tem uns até de 10.000 watts, cara. Aí o banho fica quase igual ao chuveiro a gás. Chuveiro a gás, pô, cara, é o bicho. O cara se sente mais rico. Não é o meu caso, o meu é elétrico, tá? Lá na casa dos meus pais, às vezes, eu tomo um banho mais decente. Tem que demorar. Não é o melhor pro bolso, não, tá? O chuveiro a gás é melhor pro banho. Agora, tu vai ter que esperar um pouquinho mais até a água esquentar, então vai jogar água limpa fora, é antiecológico. O aproveitamento da queima do gás direto não se compara com o aproveitamento do chuveiro. Então, tem outros aspectos. Parabéns pela colocação. E aí, como é que calcula o campo magnético? P. Professor, mas é do ar agora, e o ar? Ah, mas o ar, cara, acredita, é quase igual ao vácuo do ponto de vista do campo magnético. 4π vezes 10 na menos 7, vezes o I, 40 amperes, sobre 2π, ah, que delícia, vai ser super gostoso, vezes o raio. 1 metro. Ou seja, o sujeito está ali, ó, ele está colocado numa região, numa circunferência de 1 metro em torno do fio, né? Então, legal, ó, vamos fazer a conta na matemática profunda. 4 para 2 dá 2, 2 vezes 40, 80 vezes 10 na menos 7 Tesla. Para deixar em notação científica, 8 vezes 10 na menos 6 Tesla, para quem gosta dos prefixos gregos, microtesla. Beleza? 8 microtesla. 8 vezes 10 na menos 6 Tesla. É desconfortável porque é novo. Então o cara não sabe que significado isso tem. Eu vou te traduzir o significado disso. O campo magnético da Terra é da ordem de 10 na menos 4 Tesla. Ou seja, é um campo magnético muito mais fraco do que o que já existe aqui, no qual nós estamos imersos. Então por isso que nunca ninguém viu algo se grudando no fio, né, do banheiro, ou um fenômeno magnético no banheiro, porque as correntes elétricas que nós usamos no dia a dia são diminutas. Porém, se eu quiser fazer um eletroímã, eu posso pegar esse fio e enrolar várias vezes. Aí nós vamos fazer uma solenoide que chama, e passar uma corrente brutal, sei lá, 1000 amperes. Ou aí vai grudar tudo que é coisa ferromagnética, vai ser atraída pelo eletroímã. Por que chama eletroímã? Porque é um ímã gerado por corrente. É a experiência do Ørsted que nos mostrou isso, né? Carga elétrica em movimento gera campo magnético. Legal, cara. Olha só. A definição de campo magnético tem a ver com a força de atração entre dois fios. Ou seja, 1 Tesla... Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para ti, porque só nas próximas aulas nós vamos trabalhar isso, tá? Sim, nós vamos falar sobre isso, mas olha só para... Nós vamos chegar a uma expressão que é força eletromagnética. Certo? Nós podemos então definir Tesla, por exemplo, com a força que vai atuar numa partícula com uma certa velocidade. É uma das maneiras de definir Tesla. Mas o que acontece na verdade é o contrário. A gente define corrente elétrica, define força a partir de corrente elétrica, e a partir dessas duas definições nós criamos a noção de Tesla. Certo? Mais pra frente a gente vai poder falar isso com mais calma. Esse primeiro faz o seguinte, ó. Se tu for pensar, se eu te perguntar o que é quilograma, o que significa 3 kg? Tu também não tem de onde tirar essa, entendeu? Tem que falar, um babaca inventou que 1 kg é isso, nós dissemos amém e estamos usando até hoje. Foi isso. Então eu também posso dizer que um babaca disse que um Tesla é um Tesla porque ele achou legal o experimento dele e homenageou o amigo. E a partir daquela primeira experiência a gente compara. Ah, ficou 3 vezes mais experiente, mais forte do que ele falou aquele dia. Ah, então eu vou chamar de 3 Tesla. Só que o problema é que chega uma hora que faz tantos milênios entre a ideia e a aplicação, que o cara que inventou e o cara que está usando nem pensa mais igual. Ou seja, aí já virou uma coisa do cara estar trabalhando no dia a dia dele, né, e acreditar. Mais ou menos quando eu falei para vocês, poxa, quando eu fui fazer Física 3 semestre passado na UFSC, um monte de colegas meus tinham visto o campo elétrico quando estudaram na idade de vocês. E aí, vários anos depois, foram estudar Física 3. Já não sabiam mais o que era campo elétrico. Faziam os cálculos e ficavam perdidos, porque eles não acreditavam no campo elétrico. Eu que continuei trabalhando com isso, porque sou da área, o campo elétrico, que legal o campo elétrico, calculava igual a ele, só que eu não ficava inseguro. Mas tu vê uma insegurança psicológica.
lógica boba. A gente não precisa também se preocupar com esse detalhe. Agora, porque lá no laboratório a gente tem que definir o que é Newton, o que é Tesla, o que é metro, o que é segundo. Até segundo a gente tem que definir o que é. Legal. Para fechar essa aula, o amigo fez a colocação perfeita. Por que o ímã de um HD do computador é tão forte? Pasmem, meus amigos, o computador grava os zeros e uns, que é a linguagem binária do computador, em ímã. Ele tem um ímãzinho, cada pedacinho microscópio do HD é um mini ímã. Ou eu deixo o ímã virado para um lado, ou eu deixo o ímã virado para o outro. À medida que este HD gira com vários mini ímãs, um alinhados para um lado, pode ser o 0, um alinhado para o outro, pode ser o 1. Se eu botar um leitor de campo magnético enquanto esse negócio gira, eu consigo descobrir qual parte tem ímã, qual parte não tem ímã, e aí eu consigo traduzir as informações, fotos, textos, vídeos, de ímãs e não ímã, ímã virado para um lado, ímã virado para o outro, em correntes elétricas, sim, corrente elétrica, não corrente elétrica. Ou seja, tem ímã no HD e ele tem que ser forte, porque é a forma como o computador grava informação com ímã. O HD é um equipamento magnético. Quer dizer que tu jamais pode aproximar do teu HD o ímã da caixa de som. Vai fritar o teu HD. Vai anular todos os dados que tem lá. E vai pagar de repente uma nota para um sujeito ninja no assunto abrir teu HD, botar um equipamento para detectar muito mais do que o campo magnético ali, os campos magnéticos que restaram das experiências anteriores, chamada esterese que fica no cara, e ele consegue às vezes recuperar dados que já foram gravados naquele mesmo bitzinho de informação magnética, que já foi apagada 3, 4 vezes. Ele vai lá e busca todas as fotos que estavam naquele HD que já foi apagado, já foi formatado, o bicho que manja de magnetismo e tem os programas e equipamento adequado, descobre o que estava gravado lá. Ou seja, meu querido, aquele videozinho mais picante que tu apagou, A mãe vai descobrir. dá pra buscar. Claro que isso não é nenhum problema, né? O problema, por exemplo, é se um dia tu virar corrupto e gravar informações do desvio de verba lá no computador. Se os técnicos competentes pegarem aquele computador, mesmo que tenhas apagado várias vezes o HD formatado, dá pra buscar informação. Certo? Claro que quanto mais tu apagou, mais difícil fica, né? Mas tem cara que é ninja, vai lá e busca informação que já foi apagada há anos do HD. Porque é magnética a informação. Muito bem. Pois é, olha que bonito. Qual é a forma mais segura de gravar informação até hoje? Papel. Papel e caneta. Parabéns, garoto, tens toda a razão.